Olá, este é o canal Semear o Futuro e eu chamo-me Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa. No último vídeo tinha prometido falar-vos sobre economia financeira pessoal, mas este início desta semana houve alguns assuntos que eu acho que são importantes esclarecer, ou seja, dar uma luz sobre o que é que se está a passar relativamente ao petróleo. Então, o que é que se passa, na minha opinião? Eu não sou especialista em petróleo, simplesmente sou uma pessoa que se interessa por assuntos ligados à economia e à economia mundial que se refletem depois na nossa economia e nas nossas finanças, e como eu vivo em África, num país produtor de petróleo, em Angola, e costumo visitar o Brasil, que também é outro produtor de petróleo, estes assuntos refletem-se nas economias dos países e depois refletem-se nas economias de cada um e nos negócios, como é óbvio. Portanto, o que é que eu acho relativamente? Acho baseado em factos reais que eu estudei e que eu li sobre o assunto. Está criada uma tempestade perfeita no petróleo. Todos os especialistas o dizem e eu concordo plenamente. O que é que acontece? Existem três fatores fundamentais que fizeram com que o preço do petróleo despencasse aos níveis de hoje. E na segunda-feira, fundamentalmente, no mercado da Bolsa de Nova Iorque, existem, para vos dar uma noção do preço do petróleo, existem duas cotações de preços de petróleo. Um na Bolsa de Nova Iorque, que é o petróleo WTA, West Texas Intermediate, e existe o Brent do Mar do Norte na Bolsa de Londres. Ora, o WTA em Nova Iorque, na segunda-feira, foi transacionado a níveis negativos. Ou seja, traduzindo isto em miúdos, o que é que quer dizer? Quer dizer que houve produtores que pagaram para se desfazerem dos seus barris de petróleo. Portanto, isto é uma coisa inédita que nunca aconteceu no mercado. E por isso mesmo é que eu senti esta urgência em poder explicar às pessoas isto. Então, quais são os três fatores que eu acho que foram decisivos para chegarmos a este ponto? Primeiro, há muito tempo, desde o início da administração Trump, que os Estados Unidos têm como intenção ficarem independentes, ou seja, sejam autossuficientes na produção de petróleo. E por isso incentivaram os produtores de petróleo, fundamentalmente do Texas, que extraíam petróleo do xisto bituminoso. Portanto, é uma produção que inicialmente era muito mais cara. Hoje em dia os preços de produção estão mais aligeirados, mas é, mesmo assim, um preço de produção alto. E então, o que é que acontece? Os Estados Unidos e a China, que são os maiores compradores de petróleo no mundo, estavam a passar os dois situações opostas, mas que penalizavam o mercado em si no geral. O que é que acontece? A China estava a desacelerar, a sua economia estava a desacelerar e, portanto, comprava menos petróleo. E os Estados Unidos, que ia ao mercado abastecer-se de petróleo, deixou de o comprar, passou a abastecer-se fundamentalmente com os produtores de petróleo internos, de empresas privadas. Portanto, isto fez com que o mercado exterior sofresse algum rombo. E, portanto, os Estados Unidos, como grandes compradores de petróleo, passaram a serem fornecidos por produtores nacionais. Para terem uma ideia, havia uma previsão,
eu acho que depois isto tudo modificou-se, mas havia uma previsão no início de 2019 que durante o ano só o Texas poderia atingir os níveis de produção do Iraque e do Irão. Portanto, só para verem que só o Texas, que é um estado dos Estados Unidos, poderia atingir essa produção. Portanto, isto demonstra o rombo que os Estados Unidos, com estes produtores, fez no mercado internacional. Portanto, ao longo desse tempo, a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, para poder melhorar o preço do petróleo a nível mundial, que estava a baixar por causa destas duas situações, a China e dos Estados Unidos, os grandes compradores mundiais, a OPEP juntou-se à Rússia, que não faz parte, não é membro da Organização dos Países Produtores de Petróleo, juntou-se à Rússia para poder diminuir a produção do petróleo, para aumentar o preço e para controlar mais ou menos o preço do petróleo no mercado. Isso tinha sido conseguido até ao final de 2019, mais ou menos conseguido. No início de 2019, numa reunião com a Rússia, houve o segundo fator que eu acho, portanto, o primeiro fator é os produtores de fracking oil, os produtores de xisto bituminoso, que retiram o petróleo daí, e o segundo fator foi o braço de ferro entre a Arábia Saudita e a Rússia. Nessa tal reunião em que a Rússia não concordou com a diminuição de produção e a Arábia Saudita, numa atitude que vem muito na linha do seu novo líder, que é o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, como retaliação, começou a vender o petróleo a preços muito, muito baixos. Porque, para vocês entenderem, a Arábia Saudita é o país que tem o petróleo mais lucrativo. Porquê? Porque os custos de produção são muito baixos. O petróleo deles é onshore, não é no mar, onde há custos muito mais elevados, offshore, portanto, no mar é offshore, em terra é onshore, e portanto eles têm um custo de produção muito barato e podem perfeitamente baixar os preços, que foi isso que aconteceu. A Arábia Saudita começou a vender o petróleo a preços muito baixos e portanto gerou toda esta questão. Qual é o terceiro fator que fez com que nós chegássemos ao cúmulo do que aconteceu na segunda-feira na Bolsa de Nova Iorque com a cotação WTA? A quarentena, estabeleceu-se a quarentena com o Covid-19, a pandemia mundial, as pessoas ficam fechadas em casa, não utilizam carros, os aviões estão parados, a maior parte dos transportes públicos também, e o que é que aconteceu? Donald Trump, completamente preocupado com a descida drástica do petróleo, faz uma ofensiva diplomática de maneira a apaziguar os dois países que estavam de costas voltadas depois desse tal braço de ferro, que é a Arábia Saudita e a Rússia. E, portanto, faz com que eles se encontrem, porque no seu país estava a ter problemas com as empresas que extraíam petróleo do xisto, que estavam a começar a ficar endividadas e a começar a ir à falência. E então forçou esse encontro entre a Rússia e a Arábia Saudita, de modo a chegarem obrigatoriamente a um nível de corte na produção. Essa reunião aconteceu, chegaram a acordo em diminuir 10% da produção mundial. Ora, mas
esta reunião passou-se em março, se não me engano, e só para ter efeitos em maio é que esse corte de produção vai acontecer. Portanto, como a quebra de procura no petróleo foi de 30%, esses 10% de diminuição da produção não é suficiente. Portanto, existe neste momento um excesso de produção. Os Estados Unidos já não têm sítio onde guardar mais petróleo. Li ontem que 160 milhões de barris de petróleo estão a começar a ficar armazenados em navios petroleiros, navios-tanques petroleiros. Portanto, daí, na segunda-feira, a Bolsa de Nova Iorque ter transacionado o petróleo WTI a níveis negativos, nunca antes vistos. Portanto, é este o assunto que eu vos trazia. Eu acho que é importante elucidar e perceber estas nuances, todos nós, não só na nossa vida no dia-a-dia, como também nos negócios, e para entender um bocado a economia mundial. Eu tenho muito gosto e gosto de transmitir estes conhecimentos para as pessoas entenderem estas preocupações. Façam alguns comentários no vídeo, que é para começarmos a interagir e podemos falar um bocado sobre isso. Inscreva-se no canal e dê um like neste vídeo, que o canal agradece. Muito obrigado, até à próxima.